Seja muito bem-vindo, pessoal, a mais um recap dessa segunda-feira, um recap aí que eu vou trazer todos os detalhes. Você que não sabe o que é um recap, nada mais é do que recapitular aquilo que foi feito em sala. Eu gosto de sempre trazer uma breve analogia, que seria um recap, seria basicamente você corrigir a prova após realizar, né? Eu acredito que todos aqui já passaram pelo colégio, e é normal, você vai lá, se prepara para fazer uma prova no colégio, ou seja, na faculdade também. E aí você faz isso daí na sequência o teu professor vai lá e corrige, né? Nesse caso aqui eu vou mesmo estar corrigindo aquilo que de fato eu acreditei, as análises, as possibilidades, aquilo que de fato pode ter sido errado, equivocado e aquilo que foi assertivo também, tá bom? Isso é muito importante para a gente poder cada vez mais absorver os conhecimentos, observar também no gráfico aquilo que tem dado certo, aquilo que não tem dado certo, tá bom? E é bem interessante porque eu avaliei uma oportunidade clássica hoje e não entrei na compra, tá? No índice futuro. E pagaria mais de 1.000 pontos. Eu vou mostrar para vocês. Depois teve uma oportunidade à tarde. E é importante deixar claro isso, que essa oportunidade em específico aqui, ela bateu 950 pontos exatamente aqui na captura de liquidez desse movimento da compra. Ou seja, aqui capturou liquidez e entregou queda, tá? Eu não tenho o print atualizado aqui, porque eu tinha saído da tela já, tá bom? Eu tenho o print aqui de 880 pontos, na verdade, né? E tanto esse ponto de liquidez aqui também para a compra também foi detalhado dentro da sala ao vivo, né? Só que as movimentações elas aconteceram na parte da tarde. Eu vou mostrar isso para vocês e recapitular o que foi comentado antes da sala fechar, né? Eu deixei todo um mapa aqui de expectativas tanto para o índice quanto para o dólar, tá? E eu vou trazer cada detalhe para vocês e você vai observar que nada é por acaso, tá bom? Nada é por acaso. Falhou aqui. É uma é uma é um achismo ou é tentar caçar uma venda aqui que vai dar certo. Não. O mercado tem base técnica. Para quem me acompanha na sala ao vivo sabe que toda decisão que eu tomo no mercado tem um embasamento técnico. Nada é por achismo, nada é porque simplesmente eu acho que pode subir, eu acho que pode descer. Não, eu olho sempre para a parte de argumento técnico, tá? Convido você já a curtir esse vídeo, deixa teu comentário, tua dúvida, tá? Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, é só deixar aqui abaixo dos comentários. Se você quiser participar da sala ao vivo também, aqui no rodapé do vídeo tem o link, né? www.l2trading.com.br. Você pode ter acesso a todos os detalhes da sala ao vivo para você fazer parte do time. As pessoas me perguntam, Vitor, precisa da mentoria do método L2 para entrar na sala? Precisar não é uma obrigatoriedade, tá bom? Claro que quem estuda o método L2 certamente vai aprender todo o conteúdo, porque tem mais de 50 horas. Mas se você quer participar direto da sala ao vivo, acredito que você já tem diversas competências e pode de fato compreender aquilo que é compartilhado em sala ao vivo. Você pode sim ir direto para a sala e mesmo que você não saiba tudo ainda, tem mais de 40 horas de conteúdos adicionais dentro do acervo da sala ao vivo, ou seja, você paga o acesso da sala e garante todo esse conteúdo adicional para você poder também estudar. Tá bom, pessoal? Então é isso. Quem quiser entrar na lista de espera do método L2, é só aqui na descrição desse vídeo, tem um contato no meu suporte no WhatsApp. Você clica nesse link e aí você deixa teus dados ali para quando tiver as vagas da mentoria você for avisado, tá bom, pessoal? Vamos lá, sem mais delongas. E como não teve recap na sexta-feira, eu vou comentar rapidamente aqui com vocês, tá, pessoal? Olha esse trade aqui, ó. O mercado tinha caído eu acho que mais de 700 pontos, pessoal, e nós não fizemos nada, né? Nesse meio tempo, o que que aconteceu? O mercado foi se desenrolando, se desenrolando, se desenrolando, e aí ele começa a marcar preço aqui, ó, ok? Começa a marcar preço aqui. No payroll, pessoal, aqui é o gráfico do minuto. No payroll, ele rompe essa máxima aqui. Então, como nós sabemos, se o mercado está numa tendência de baixa e ele rompe um topo anterior, nós temos uma quebra de estrutura confirmada. Então, nós marcamos esse último fundo aqui e aqui tende a ser o melhor ponto de liquidez para a gente poder comprar. E aí foi isso que eu esperei. Tá bom? Inclusive, até postei um recorte da sala ao vivo lá no Instagram. Tá desenhadinho lá o movimento quando ele rompe, que eu comentei na sala. Bom, pessoal, rompeu. Então a gente vai marcar essa região aqui, voltar aqui, deu um gatilho, a gente entra comprado para surfar a alta. Só que a minha expectativa era 600 pontos inicial, né, pessoal? E aí, conforme a gente foi acompanhando o movimento, pra você ter ideia, em sala, ele chegou a bater em sala, enquanto a gente estava em sala ainda, 1.500 pontos. Depois eu acabei cadenciando o movimento à tarde e foi pagar aí.
Chegou a bater mais de 3.200 pontos. Olha essa movimentação, que linda, né? Captura de liquidez, quebra de estrutura e uma região de muita demanda, tá? Nós tivemos aí um trade no dólar também, esse tradezinho aqui, ó, eu não paguei o risco aqui embaixo, mas a mesma coisa, presta atenção aqui. Consegue visualizar isso aqui, ó? O mercado faz um movimento, corrige, rompe, ativou um pivô, certo? Então o que que acontece? Se ele romper aqui em cima, quebrou a estrutura. O que que ele foi fazer? Quebrar a estrutura. Então ele quebra a estrutura, eu marco essa mínima aqui. Eu não saí comprado aqui na sexta-feira pendurado a ordem. Eu dei essa opção na sala, eu falei, quem quiser deixar pendurado aqui pode deixar. Se não, vai esperar o primeiro gatilho aqui e vai comprar acima dele. Foi o candle 21, 20 pontos no bolso, tá? Depois, pessoal, isso aqui foi uma compra bonita também, tá? Essa compra aconteceu antes da venda, tá? Eu fiz essa compra e daí fiquei cercando a venda na sala e até comentei, falei, pessoal, vamos pegar a venda do Ilustríssimo. Perdão, vamos pegar uma oportunidade no índice, tá? Vamos cercar uma oportunidade no índice. O detalhe que tinha uma região de liquidez que era exatamente, eu não lembro a numeração completa, mas era 83. Era uma marcação e o final 83 do dólar. Eu falei, deixa lá, acho que era 583, se eu não me engano. Falei, deixa no 583, porque ele pode voltar a buscar liquidez e dar uma nova oportunidade para nós. Então aqui, ó, aqui era o gráfico de 1 minuto e aqui era o gráfico de 5 minutos, ó. Então aqui foi a nossa primeira compra. E aí na sequência ele voltou exatamente testar essa região de liquidez e essa aqui foi com ordem pendurada, tá bom? Deixei a ordem pendurada, o preço veio ali, buscou e aí a gente pôde surfar esse movimento belíssimo na alta aí, que chegou a pagar mais de 40 pontos, tá? Um detalhe especial que até me perguntaram, é importante deixar claro aqui, eu não protegi o stop nesse fundo mais alto aqui dos 5 minutos, tá? Não protegi. Eu acabei saindo da tela, não deixei stop, tá bom? É claro que se voltasse lá embaixo, teria aí parcialmente devolvido aí uma parte do lucro, até porque aqui chegou a pagar 22 pontos, se não me engano, estava com parte do lucro no bolso, né? E aí, quando eu vi esse movimento voltar a romper máximo, aí eu puxei o stop aqui, ó. O stop era aqui, ó. Deixei o stop aqui. E aí, simplesmente acreditando numa movimentação maior para alta, tá? Pessoal, foi isso que aconteceu aí na sexta-feira, um dia excepcional. Quinta-feira também foi um dia excepcional. Um início de mês absurdo, tanto no índice quanto no dólar, né? Tanto na quinta quanto na sexta-feira. E nós vamos agora para segunda-feira, né? E aí na segunda-feira, vamos lá. Vamos direto aos gráficos agora. E eu vou começar aqui, pessoal. O pregão nem fechou ainda, tá? Tô gravando agora porque depois eu não vou conseguir gravar esse recap. Então vamos detalhar aqui, ó. Primeiro ponto, pessoal. Pode ver que o índice tá aqui, ó, ainda se movimentando, tá? Qual que era a minha expectativa para o pregão hoje, no índice futuro, tá? Eu tinha uma expectativa inicial eu marquei essa caixinha aqui, ó. Marquei essa caixinha aqui, ó. Essa região aqui para mim, pessoal, ela era compra, tá? Só que eu falei na sala, é uma compra intermediária, tá? É uma compra intermediária, tá? Deixa eu movimentar esses desenhos aqui, ó. Beleza? Então, essa região aqui, ó, só para vocês terem ideia, era uma região intermediária de compra, tá? Essa aqui, por causa dessa base de preço, e uma região secundária que era essa aqui, ó. Marquei essas duas regiões. Presta atenção aqui, ó. Quando o preço, você marca duas regiões como essa, ok? Você marca duas regiões como essa, e o preço tramita, né? Ou fica flutuando entre essas regiões, eu posso fazer o quê? Esperar uma micro quebra, tá? Ok? Porque ele pode também, de fato, apresentar uma micro quebra intermediária e me dar uma condição para entrar. E foi me baseando nisso que eu tomei esse risco. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Tá. Além disso, aqui só para fortalecer, né, pessoal? O que que tinha mais aqui, ó? Vamos lá. Eu gosto de enumerar, né? Então vamos lá. Aqui nós tínhamos, ó, topo anterior. Nós tínhamos aqui também a base desse pivô, uma estrutura que forçou a alta aí. Aqui nós tínhamos o primeiro, o topo do movimento um aí, do dia 7, né? Que foi onde ele flexionou. Retração de FIBA, ó, 50% e 61,8. Então veja quantos argumentos técnicos tinha aqui para a gente acreditar nessa movimentação da alta, tá? Outro detalhe também que algumas pessoas elas não avaliam, mas que é importante, é...
o fato de como esse movimento chegou até ali. Ok? Então, como que esse movimento chegou até ali? Veja que ele fez uma pernada aqui alongada, ó. Fez uma pernada longa. Então, o movimento que se iniciou na queda, mais aqui, ó, mais o gap de baixa e mais um movimento esticado. Então, eu presumo que esse preço aqui está o quê? Bem descontado, né? Inclusive por testar máximas anteriores. E agora a gente pode acreditar numa movimentação de correção aqui, tá? Então, não é só, eu sempre falo isso, né? Não é só o que está fazendo, mas onde está, que esse é o contexto, certo? Que eu fiz a leitura aqui para você, topo anterior, retração de fibo, base de pivô, troca de polaridade, tá? Então não é só onde está, né, ou e o que está fazendo, mas como chegou até ali. Então quando a movimentação vem bem ampla, eu presumo que um cansaço nesse movimento, então ele tende a corrigir. E isso me estabelece aqui uma perspectiva de que, assim, se essa região ela reverter, entregar uma potencial reversão para mim, ótimo, é isso que eu posso esperar. Mas caso não entregue, pelo movimento do preço ali estar esticado, minimamente ele pode entregar ali 50% ou 38,2, né, uma fração do que o movimento especificou anteriormente. Vitor, eu não entendi, explica para mim, vou gastar um tempinho aqui. Então, por exemplo, o movimento veio aqui, ó, esticado. Se eu pegar uns 50% aqui desse movimento de queda, é aqui. Se eu pegar um 38,2, seria mais ou menos aqui. Então, se esse preço aqui ele desceu 1.900 pontos, um terço disso, vamos arredondar 1.500 pontos, vamos supor que ele desceu 1.500 pontos. Se eu estou falando em um terço só, que seria uma correção simples aí do mercado, eu estou falando em 500 pontos, tá? Não é que eu estou tentando caçar um fundo, mas eu presumo que minimamente ele está num ponto que pode entregar essa correção ou até uma inflexão. Caso venha inflexão, não tem problema, eu vou gerenciar minha oportunidade. E outro detalhe que eu destaco para vocês também, né? Aonde o preço se encontra. Então não é que eu também, porque se ele só desceu, já desceu bastante, ou eu acho que desceu bastante, eu vou começar a pagar compra. Não, eu tenho que olhar sempre para aquilo que ele tem na região, o que ele precificou anteriormente, troca de polaridade, retração de fio, pivô, uma média de 200 no 5, uma POC, tá? Então tenho que buscar esses detalhes técnicos, né? E aí agora, abaixando aqui por um minuto, eu vou te mostrar o ponto aqui dessa compra, né? Aqui, ó, vamos lá. Ó, nesse momento aqui, pessoal, nesse momento aqui, o mercado faz uma quebra de estrutura. Ele veio num processo de deriva, certo? Ele veio num processo de deriva. Então ele faz um movimento de quebra de estrutura, monta um pivô aqui, ó. Eu não peguei esse movimento e depois ele volta aqui capturar liquidez. E eu não entrei nessa captura de liquidez aqui, pessoal. Aqui teria pago uns 300 pontos, eu acho, tá? Só que ele volta mais uma vez. Eu falei, pessoal, ele está testando aqui a região. E essa compra, ela foi dessa forma aqui, ó. Nós posicionamos, tá? Nós posicionamos a compra no 300, o 320, tá? 125, 320. Foi posicionado, então a gente deixou pendurada essa compra com o risco, com o risco de inicialmente 85 pontos, ó, foi aqui, ó. 320, foi exatamente onde que tá, a seta tá indicando aqui, ó. Com stop inicial de 80 pontos. Até comentei, pessoal, dá pra gente dosar a quantidade de contratos, entrar com 50% da mão, e aí se ele fechar um gatilho, a gente pode fazer essa adição, ou o ponto 2 que eu comentei, que foi a adição no 125, 220. Então eu fiz a compra no 125 com 50% da mão e fiz uma adição. Não é todo o trade que a gente faz assim, tá, pessoal? Tá? Se a gente pegar o trade de sexta-feira que pagou direto, eu não deixei adição nenhuma, tá? Não deixei adição nenhuma. Nem sugeri isso na sala e já fui carregado dentro do trade. E é essa adição aqui, ó, 125, 220. E aí eu puxei o stop para, se eu não me engano, eu não vou lembrar, foi o 180, lembrei. O stop, 190, perdão, 125, 190. Esse foi o stop, tá? Beleza? Até quase coloquei uma gordurinha a mais. Quando ele pegou as duas compras, de menos 110 pontos com adição, foi para
menos 75. Por quê? Porque eu montei a operação, entendeu? Ah, Vitão, eu não fiz adição e já entrei com todos os contratos no 320. Então você tomou um stop de 110 pontos. Essa foi a única oportunidade pela manhã que eu fiz, tá? E agora, na sequência, você vai ver que o preço, ele vem, dá um gatilho aqui embaixo, ó. E aqui eu não tomei risco, tá, pessoal? Só que aqui tem um porém. Você que tá me assistindo, você pode chamar isso de erro, de equívoco, enfim, do que você quiser. E nesse momento, quando eu olho isso aqui, pessoal, esse candle aqui, eu vi, eu olhei, tá parecendo aquele vídeo do Dave Leonardo, né? Eu vi, eu olhei, eu pensei, fiquei olhando, e aí falei, será? Só que eu vi essa faixa aqui, o que que aconteceu? Só pra você entender, principalmente você que tava na sala comigo, quando eu olhei esse movimento aqui, ó, líquido, somado, tinha essa mesma escora, engraçado, né? Tinha uma escora no livro visual naquele momento, essa mesma escora, ó. Quando eu olhei essa score aqui, eu falei, caramba, eu vou passar essa compra aqui, porque eu acredito que ele vai dar uma puxada lá embaixo. Foi exatamente isso que eu pensei. Eu falei assim, pô, eu vou catar a compra aqui, ó. Só que aqui já era o ponto de liquidez desse pivô, ó. Consegue entender isso? Porque aqui quebrou a estrutura. Então não estaria errado, tanto que alguns alunos pegaram aqui. Vitor, eu tomei operação aqui no 166, entendeu? Mas quando eu olhei isso aqui, eu falei, cara, eu vou pegar aqui, porque se eu tomo a compra aqui, eu coloco stop na mínima. Infelizmente ele não veio, e a partir daqui ele apresentou um movimento belíssimo na ponta compradora. Ele pagaria aí mais de. Pagou, né? Mais de 1.000 pontos. Olha que coisa linda, né? E aí foi, né? E fica muito mais evidente que foi uma excepcional oportunidade por conta do quê? Por conta do que ele precificou depois. Então torna muito mais evidente que foi uma belíssima oportunidade. Mas pronto, passou, entendeu? Ah, agora eu vou fazer o quê? Vou me desesperar? Não, faz parte. A gente perde oportunidade. Inclusive, eu estava na academia de tarde, eu acabei não indo de manhã, eu fui de tarde, e eu estava refletindo em dois pontos que eu acredito que todo mundo está passando e sempre vai passar no mercado, que é o coeficiente entre a FOMO, né, o medo de perder uma oportunidade, e o excesso de clique, entendeu? Quando você tem um método, esse método ele vai contribuir para que esse gargalo ele seja reduzido, certo? Esse gargalo seja reduzido. Então, assim, vai ter momentos, pessoal. Até se eu pegar esse 556 aqui, eu poderia ter entrado nele e ser estopado. E aqui eu poderia estar fazendo um recap aqui para vocês e falando assim: pois é, pessoal, eu fiz uma análise antes. Veja só, vamos imaginar o seguinte cenário: que ele veio aqui embaixo e testou aqui, e aqui ele deu o gatilho, entendeu? Deixa eu desenhar aqui, vamos imaginar hipoteticamente, porque eu quero que você reflita nesse ponto que eu tô falando aqui para vocês. Então eu vou imaginar que ele veio aqui, ó, e deu até um gatilho, ó, daí a compra seria aqui, ó. E aí eu entrei comprar daquilo e me estopou. Então eu poderia estar aqui agora falando para vocês, pois é, pessoal, esse stop aqui foi desnecessário, né? Porque eu tomei a compra e eu tinha analisado antes que ele poderia vir aqui por causa dessa score aí do gatilho e dessa movimentação mais líquida que ele fez na venda. Então a gente poderia ter um gap de preço aqui. E aí eu tomei essa compra e daí aqui eu tomei compra de novo. Entendeu? Então, assim, por isso que a gente tem que ter o quê? Ciência da nossa tomada de decisão. Como eu sempre falo no dia a dia com os alunos, a gente não pode ser o trader hipócrita, entendeu? Você entra no 156, aqui ele stop, daí você, cara, eu devia esperar, cara. Devia esperar para comprar mais embaixo. E aí tem o dia que vai, como hoje de fato aconteceu, né? Ele já entregou o movimento e não foi no ponto que eu imaginei naquele momento que ele poderia ir para fazer uma compra ainda mais barata, entendeu? Então o que que acontece, né? E aí você reclama, né? Mas agora eu não peguei porque ele foi embaixo. Ou quando pega, você reclama que pegou e estopou, né? Então você fica variando nisso, né? E como trader, eu sempre falo isso para os meus alunos também. A gente não vai acertar tudo, né? E até foi bom, né, pessoal? Entre aspas, foi bom para baixar um pouco esse ego, né? Porque quinta e sexta, a impressão que dá é que assim, cara, eu vou pegar esse mercado e essa sensação de ego tem que tomar muito cuidado, porque ela pode elevar o teu nível de confiança a um ponto que você não mais analise com critério para entrar num trade.
Mas você fica tão confiante que simplesmente você não analisa mais. E aí é um grande perigo. Eu já tive casos de alunos e eu já passei por isso. Eu já passei por isso. 2023, mês de novembro na sala, segunda semana ou primeira semana de novembro. A gente veio do mês espetacular de outubro. E aí eu fui com muita sede no pote, né? E eu lembro que o mercado era muito bom e 3 dias ali, por erro, eu lembro que teve um dia que foi muito grotesco, assim. Teve 2 dias que eu tomei stop pequeno na semana, mas um dos dias na semana, que foi 3 dias que eu fechei no stop, 2 dias o stop pequeno e um dia foi tipo assim, meu, eu insisti demais, eu não precisava insistir. Porque eu olhava para aquilo que aconteceu no YouTube e falava, cara, não é possível que não tá encaixando minha entrada. Ou seja, eu queria obrigar o mercado a continuar o ciclo que estava em outubro, né? Então, assim, ter esse senso é muito bom, porque o mercado tem amanhã. A gente vem para amanhã para o mercado, tem. E não amanhã, teve oportunidade depois, que o que eu vou comentar com vocês aqui agora, né? Então você pega aqui o mercado, ó. Quando eu fechei a sala, ó, eu fechei, ele tava aqui, ó. Tava exatamente aqui, ó, nessa. Era meio-dia e 30, exatamente. Ele tava aqui, ó. E eu fiz esse desenho, ó. Eu falei, pessoal, eu só faço duas coisas. Eu falei assim na sala. Eu faço duas coisas aqui no mercado. Eu faço duas coisas aqui no mercado. Ou eu vou vender aqui na captura de liquidez após quebra de estrutura, ou eu vou comprar aqui embaixo. Olha o que eu fiz aqui. Daqui a pouco você vai vendo que a movimentação da venda que eu fiz aqui em cima parou. Por quê, pessoal? O mesmo critério. Eu não mostrei o critério lá de baixo para vocês da quebra de estrutura. Então aqui é a mesma coisa, ó. Esse desenho aqui foi feito antes da sala, tá? Esse aqui, ó, de romper, voltar lá em cima e aí abre venda para surfar esse movimento de queda. Aqui é quebra de estrutura, tá? Só que ele demorou para quebrar a estrutura, ele foi quebrar meio-dia e 47. Quebrou meio-dia e 47, você olha para venda lá em cima já, certo? Você já olha para venda lá em cima. Por gatilho ou apregoado no 7640, que é mais agressivo, né? Tá bom? Só que aí vem um ponto. Todo lugar que quebra a estrutura, você vai fazer a entrada por captura de liquidez? Só para mim narrar aqui para vocês quem não passou pelo método L2. A captura de liquidez, ela acontece. A captura de liquidez, ela acontece quando tem um pivô, de uma maneira bem singela, bem simples, eu vou explicar aqui para vocês, tá? Acredito que todo mundo sabe o que que é um pivô, ó. O mercado fez isso aqui, ó. Show de bola, ativou um pivô. Se ele rompe o fundo anterior, quebrou a estrutura. Só que aí o que eu te pergunto é: o que aconteceu, o que tem, quais as marcações, qual a região que o preço está aqui no passado? Se está numa região que de fato tem argumento técnico para entregar essa venda, você deve olhar para a venda. Não é qualquer lugar. Tem vezes que eu vejo as pessoas ali querendo pegar uma captura de liquidez. Ah, e aí, né, o que eu vou explicar para você, a captura de liquidez é isso aqui, ó. Quando ele volta na região que falhou o pivô, ou seja, nessa caixinha aqui, ó. Então eu pego o topo do pivô, a ativação dele, que foi o topo anterior, e aqui é um ponto de captura de liquidez. Então eu espero essa movimentação até lá em cima, que isso aqui que é um movimento de captura de liquidez, que eu vou vender lá em cima para surfar um movimento de queda. Tá bom? Então isso é captura de liquidez. Quando ele rompe o fundo anterior, quebrou a estrutura, essa movimentação que vai até lá é a captura de liquidez, que foi exatamente o que eu mostrei aqui para vocês anteriormente, que eu não entrei na compra, mas foi o movimento de captura de liquidez. E isso aqui foi a captura de liquidez, ó, tá? Eu que esperei um pouquinho mais aqui embaixo. Entenderam? Entenderam, meus amigos? Daqui a pouco eu vou falar do dólar aí para vocês, tá? É, e aí o que que acontece aqui, ó? Claro que ele demorou para ir lá, né, pessoal? Ele foi ali cerca de 1h35, tá? Para buscar a venda. Só que daí o que que acontece? Eu deixei a venda pendurada, tá? Eu fui tirar um cochilo. Eu fiz a venda no dólar, era cerca de meio-dia, 1h30, 1h20, se eu não me engano, tá? Cerca de 1h20. E 10 minutos depois, aí eu deixei a venda, né? Eu ia tirar um cochilo, eu falei, eu não vou ficar esperando, tava morrendo de sono. Não dormi muito essa noite, fui dormir muito tarde de madrugada, né? Teve uma situação aí que eu não pude dormir cedo, tá? Eu falei, eu vou deixar pendurado. Coloquei o 2 minutos aqui. Falei, eu vou deixar no pé do 2 minutos essa venda. Aqui, ó, no pé do 2 minutos, junto com o 7640. E ele foi só acionar aqui e beliscou essa venda, tá? Com o stop lá na máxima, né? E a partir daí ele veio, ó.
lindo para queda, claro que demorado, né? O mercado mais cansado, né? E aonde que ele foi, pessoal? Aonde que ele foi? Exatamente na região que eu tinha comentado dentro da sala ainda, que eu falei, ó, eu só compro aqui ou eu vendo aqui, na captura de liquidez. As únicas duas coisas que eu faço. E olha como o mercado respeitou exatamente, pessoal. Exatamente, ó. Por que que aqui é um ponto, pessoal, importante? Volta para os 5 minutos, eu expliquei isso na sala, tô dando uma aula aqui para vocês, tá? Por que isso aqui, ó? Você consegue observar, vou limpar aqui, ó. Na sala eu falei isso. Vocês conseguem observar que teve um pivôzão no 5 aqui, que rompeu para baixo? E quando ele faz isso aqui, ele quebrou a estrutura porque ele superou esse topo? Se superou esse topo, quebrou a estrutura, lembra que eu falei para vocês que você tem que olhar para o último pivô? Olha o último pivô aqui, ó. Não foi aqui a mínima? Eu jogo uma linha para lá, ó. Foi isso que eu fiz, ó. Por isso que apareceu entre aspas aquela caixinha verde. E por isso que aqui seria um ponto de interesse para a ponta compradora. E olha que coisa linda. Ele voltou lá. Tá? Claro que nesse caso aqui, para comprar aqui e deixar o stop aqui embaixo, fica um stop muito grande. Então eu posso entrar por risco aqui, tá? Sabendo que ele pode continuar descendo um pouco mais, eu possa ou eu deva ter que tomar um novo risco. Mas entendeu que tudo que a gente faz no mercado, e claro que eu não vou conseguir trazer todos os detalhes aqui para você, senão estaria dando uma aula, estaria dando a mentoria inteira, né? Mas eu trouxe uma parte dos detalhes aqui para vocês. E outro detalhe, as quebras de estrutura elas não são ocasionais. Elas tendem a ser o quê? Em regiões de interesse, como aqui, ó. Aqui era a máxima do dia. Quando eu acabei passando de forma equivocada a compra aqui, ele veio aqui em cima, eu falei na sala, eu falei, pessoal, dá pra gente entrar por trap na máxima, tá? Ou esperar uma micro quebra aqui pra gente poder fazer a venda. Eu entrei na micro quebra, teve aluno que antecipou e entrou aqui na venda. Entenderam, pessoal? Então tudo tem um critério, né? Aqui no caso está enroscado, o mercado está fechando, agora é 5 e. Não, agora é 6 horas já. Né? Daqui 13 minutos o mercado fecha, tá? E amanhã eu tenho regiões definidas aqui, ó. A gente pode batalhar pela venda, ok? A gente pode batalhar pela venda aqui. Aqui um reteste nessa captura de liquidez ou uma captura de liquidez abaixo dessa mínima, tá? Testando um pouco mais abaixo pode ser um ponto bacana também. Outro detalhe também, eu vou voltar com os estudos aqui. É isso aqui, ó. Eu pego essa máxima com essa mínima, olha aqui, ó. Então não é, olha só a caixinha que eu fiz antes. Inclusive eu postei, agora que eu lembrei, eu postei um stories, pessoal, que essa operação tava pagando 500 pontos, 400 pontos, uma coisa assim. E aí eu comentei, aqui é captura de liquidez. Eu postei esse vídeo lá nos stories, hein? Então eu falei, eu vou até lá, ó. Ah, eu vou não, né? Eu vou deixar o movimento até lá. Então entender essas regiões é fundamentalmente importante para que você o quê? Sabe o que que você gira, talvez? Você que está me assistindo aí. Sabe o que que talvez você gira no mercado? Porque você não tem um método. E aí você fica olhando para candles isolados, entendeu? Eu não me importo o que que o candle no meio aqui do caminho está fazendo, entendeu? Não me importa, eu não fico olhando para o candle aqui. Ah, mas tem um martelinho, ah, mas tem isso, mas tem aquilo. Não, eu vou lá, marca essa região. Pô, aqui eu vou olhar. Aqui eu vou olhar para o candle nos 5 minutos, para o candle no 1 minuto, para o candle no 2 minutos. Aqui eu vou olhar na região de interesse. Aqui em cima também, pô, tá numa região, falha, posso presumir a falha da máxima. Aqui eu vou olhar para o candle, entendeu? Eu vou olhar para o candle para as regiões que de fato, eu vou olhar para as regiões que de fato ele tem argumento técnico, entendeu? Que ele tem contexto, né? Não é para qualquer lugar. Ah, mas tá subindo aqui, tem, por exemplo, aqui, ó. Eu não paguei essa venda. Eu até comentei, falei, pessoal, até bacana porque teve quebra de estrutura e pode rejeitar o movimento. Só que quando eu olhei para o macro e para os 60 minutos, tá? Quando eu olhei para o macro e para os 60 minutos, o que que aconteceu? Ó? Olha como estava a vela 3 de 60 minutos. O que que esse preço veio fazer aqui, ó? Não é eu que estou falando, é o preço, ó. Subiu, corrigiu, fez um pivô de baixa, falhou e pode entregar alta. Aqui uma falha de máxima é outra coisa vender. Mas aqui na cara dessa ativação é mais delicado. Até porque ele parou onde, ó? Exatamente num topo anterior, junto com o 61,8 de toda essa alta, 61,8 de Fibo.
tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí a dinâmica, né? Tá? E aí vamos pro dólar aqui, pessoal. Dólar futuro, 0 cliques na sala pela manhã. E eu vou falar para vocês que assim, eu poderia ter clicado, né? Olha aqui, ó. A expectativa que eu tinha, pessoal, hoje pela manhã era a venda, tá? Eu presumi uma cunha aqui, tá? Um movimento forte de queda. Eu presumi essa cunha aqui, tá? Presumi essa cunha aqui, ó. Essa cunha aqui que eu presumi, tá bom? Só que no primeiro momento eu vou mostrar, eu acho que o desenho tá aqui ainda. Eu vou mostrar aqui para vocês os desenhos, ó. Ó, isso aqui eu anotei no começo do dia. Eu falei, pessoal, se der uma venda lá em cima, ó, aqui era o topo da cunha, tá vendo essa linha aqui, ó? Era o topo da cunha. Então ele acabou passando um pouco de mais ela. Mas eu anotei, ó, trap da máxima de ontem, mais topo da cunha eu vou vender. Para mim a venda tava aqui. Aqui era o topo do dia de sexta-feira, ó. Então se ele desse o gatilho aqui, eu caía para venda aqui. Como ele passou um pouquinho mais, eu falei isso na sala. Eu falei, pessoal, agora eu vou esperar aí na linha de retorno. Se ele falhou a cunha, eu vou esperar aí na linha de retorno. E ele não foi. E aí ele acabou parando no meio do caminho. E eu não vendi. Teve aluno que até perguntou: dá a venda no tal candle lá? Quer ver? Olha aí, ó. Claro que vendo que ele caiu 20 pontos, 25 pontos a partir daí, eu podia ter tomado risco. Esperei ele retestar lá em cima, não aconteceu, tá? Mas eu podia ter pago sim, pessoal. Podia ter pago sim, tá? Podia, sem dúvida nenhuma, ter pago sim. E aí ele veio para queda. E aí entra o detalhe que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu presumi isso aqui, tá bom? A gente tem dois cenários de liquidez no mercado, tá bom? Dois cenários de liquidez no mercado. Essa aqui é uma manipulação sem armadilha na estrutura intradiária, tá? Um dos exemplos, mas eu quero focar nessa aqui, ó. Ó, naquele momento eu presumi isso aqui, ó. Ok? Então o mercado faz um movimento de congestão. Essa congestão aqui não necessariamente ela precisa ser com topo mais baixos aqui, ó. Ela pode ser assim também, ó. Pode ser com topo subindo, entendeu? Chama comprado, busca liquidez para daí manipular e daí entregar a queda. É isso que eu imaginei no dólar, tá? Ok? Isso que eu imaginei no dólar. Quando a gente volta aqui pro dólar, olha aqui, ó. Então, um movimento que já vinha precificado na alta, certo? Movimento que já vinha precificado na alta. E aí foi essa a ideia que eu imaginei aqui, ó. Ele chama comprado, ativando a máxima, falha isso aqui, volta aqui, ó, captura a liquidez, porque teve quebra. Consegue observar a quebra aqui, pessoal? Rompeu essa mínima, teve quebra de estrutura. Então eu marco esse topo, pego o fibo daqui até aqui e olho para essa região para venda. Qual que é o detalhe aqui? Vocês conseguem ver algum candle aqui chamando para venda? Nessa região aqui, ó, de captura de liquidez? Não. O mercado subiu forte. Tá? Subiu absurdamente forte, né? Sabe no que eu fui fazer venda? Deixa eu só ver um detalhe aqui, pessoal. Ó, talvez pelo 1 minuto aqui, ó, alguém tenha pago venda aqui, ó. Mas eu acabei não pagando, né? Fechei a sala. Ah, e mais um detalhe, pessoal. Antes de falar da possível venda na captura de liquidez, eu vou falar disso aqui, ó. Eu vou falar dessa comprinha aqui, ó. Ó, aqui, ó. Você vai observar que o mercado, ele fez uma quebra de estrutura, tá? Isso aqui eu falei na sala. Sempre quando eu vou fechar a sala ao vivo, antes de fechar a sala, pessoal, eu utilizo uns 15 minutinhos ali para fazer uma leitura de fechamento, né? Das expectativas que podem acontecer na parte da tarde para quem vai continuar operando, né? E aqui era uma mínima importante. Como o ponto de captura de liquidez da onde falhou, deixa eu ver se cabe na tela aqui. Aqui, ó. Aqui foi o último topo aqui, ó. Então, seria um ótimo ponto para capturar liquidez. Então, eu pego o fibo dessa máxima com essa mínima e aí eu olharia para essa região para venda aqui, ó. Ok? Só que a compra, eu fiz uma caixinha verde exatamente aqui, ó. Exatamente nessa vela 76, 77 aqui, ó. Uma caixinha verde aqui. Por quê? O que que eu falei na sala? Se ele romper essa máxima aqui, essas máximas, ele vai quebrar a estrutura. Se ele fez a movimentação de quebra de estrutura e voltar aqui,
Quem vai operar tarde, fica atento para sair comprado daqui, ó, para essa movimentação. Lembra que eu mostrei para vocês no índice a captura de liquidez? Nesse caso aqui, não capturou liquidez. Ele simplesmente fez uma pernada e subiu reto, pessoal. Tá aí, ó, subiu reto. Inclusive, teve uma pergunta na sala que foi mais ou menos assim, né? Se seria interessante só operar quebra de estrutura e entrar na captura de liquidez. Então eu respondo a todos vocês que é a seguinte questão: você pode só operar o que esperar quebra de estrutura, e esse movimento aqui será captura de liquidez, e você só entrar na captura de liquidez. Mas você tem que aceitar que tem momentos que o mercado não volta a capturar essa liquidez no ponto que falhou, tá? Então aqui ele estava no meio de duas condições. Agora voltando aqui, ó, ou a compra, isso que eu falei na sala, ou eu marco aqui essa região e vou olhar para a venda aqui em cima. Ou era compra ou era venda. Só que ele chega na venda muito acelerado e sem dar condição. Tá? Tem gente que pode perguntar assim, pô, mas como assim ou venda ou compra? Meu, se ele cata a minha compra aqui, ele volta a buscar liquidez e for só capturar liquidez aqui para agora a venda, ele me dá 20 pontos, entendeu? 20 pontos é 20 pontos. Agora, eu não zero o trade. Se ele aciona minha compra aqui e eu fiquei líquido, né, na compra, né, porque ele não veio acionar, e ele chega numa região potencial de venda, eu não zero a minha venda. Perdão, a minha compra. Eu vou continuar gerenciando o trade. Ah, mas porque tem uma retração de 7,6 com 61 e o topo anterior? Não, eu vou gerenciar a operação. Eu só saio do trade quando ele quebrar a estrutura. Não foi esse o caso, né? Então daria uma belíssima de uma oportunidade. Mas aí entra um detalhe, pessoal. Esse aqui acabei até conseguindo comentar no grupo que o preço estava na máxima e valeria uma venda. E eu vendi, tá? Eu fiz uma venda exatamente na máxima, pendurada, bem agressiva, stop de 2 pontos e acabou estopando. Quando ele me estopa, isso aqui, vamos ver se acertei o horário. Eu lembrava do horário? Exatamente, ó, tá? Eu fiz uma venda de novo aqui, ó. Fiz a venda e fui o quê? Dormir. E aí o índice ele acionou cerca de 1,35 mais ou menos, 1,33 por aí, tá? Eu deixei pendurado, os dois vendidos, né? Vendi aqui, ó. Claro que eu poderia estar falando aqui para vocês também, pois é, pessoal. Fui dormir, tirar um cochilo, e ele foi lá e olha o que que ele fez, ó. Só me violinou aqui, ó, e daí desceu 30 pontos. Ainda bem que não fez. Por um lado, ainda bem, né, pessoal? Vai ficar muito de cara, né? Que bom que esse dólar espancou para cima, né? E essa segunda venda aqui, ela bateu, chegou a bater 8 pontos, né? Tá? 8 pontos e meio, né? Tá bom? Fiz parcial, não saí no prejuízo nesse trade aqui, né? Deu um lucro aí bacana, né? Tá? E aí foi isso. E aí o que que me surpreendeu, pessoal? Um dólar muito forte na alta, inflexionando, inclusive. Não fechou, né? Nossa, não fechou ainda o mercado. 12 minutos pro dólar fechar. E aí o que me surpreendeu bastante foi que ele inflexionou para cima, né? Aqui era a máxima do dia, aqui andou um dos 60 minutos, e ele ativou a inflexão, né? Fazendo um movimento absurdamente forte para alta, tá? Inclusive o alvo de manhã, amanhã ainda tem alvo no 5,90 aqui, ó, tá? Tem alvo para amanhã. E logicamente vou trazer mais detalhe, tem bastante base aqui técnica para a gente olhar para uma venda num gap de... Nossa, que coisa linda, pessoal. Essa fibra que eu tinha puxado é, sexta-feira, mas eu acabei excluindo, né? Mas olha que coisa linda, ó, 7,640 da retração com 161,8 da inflexão de hoje, olha. Tá? Então aqui, ó, amanhã, meus amigos, eu não sei o que o mercado vai fazer, mas eu sei o que eu vou fazer. O que eu vou fazer é catar uma venda aqui nessa região, tá? E as compras eu vou ter que olhar para os 5 minutos ali para ver os pontos intermediários que a gente pode continuar, talvez, nessa compra, tá? Beleza? Como ele subiu bem forte aí na alta, eu pegaria e não sei se eu compraria, né? Mas um gap de alta, um gap trap de alta é inegável, tá, pessoal? Gap trap de alta aí, beleza? Um gap trap de alta, ó. Cravo o alvo aqui, ó. Deixa eu só arrumar o desenho, ó. Abre com gap de alta, cravando aqui, ó. E aí ele volta nessa captura de liquidez lindíssima que ficou devendo aqui, tá? Beleza, pessoal? Gostaram? Talvez tenha ficado meio comprido esse vídeo aí, mas acredito que deu para vocês entenderem um pouquinho aí, né?
as expectativas daquilo que eu acreditei, tá? Lembrando, pessoal, que sexta-feira a gente passou, como eu mostrei para vocês no começo, ó, comprado aqui, ó, ficou enroscado, chegou a bater quase 50 pontos, para daí hoje ele acelerar, né? Podia ter entregue essa movimentação na sexta já, né? Tá bom? Inclusive na sexta-feira, pessoal, quando eu pego ali o segundo trade, que depois chegou a pagar 40 pontos no dólar, eu até comentei isso na sala, e reforcei isso hoje, né, nessa segunda-feira na sala. Falei, pessoal, a minha expectativa era um movimento maior no dólar. Na sexta-feira, uma expectativa de movimento maior no dólar do que no índice, tá? No dólar do que no índice, né? Só que quem entregou o movimento? O índice futuro, né? O índice futuro que entregou o movimento, o dólar não. Só que o dólar tinha um campo de muita liquidez aqui que ele podia suprir essa liquidez, né? Que é essa movimentação aqui, ó, tá? Então eu imaginava um movimento forte, né? Que veio entregar hoje, né? Ok? Inclusive hoje aqui, ó, só reforçando e daí eu finalizo. Eu tinha mapeado essa cunha aqui, né? No início do pregão, ó, para ter uma expectativa de movimentação aqui, ó. E daí ele buscar a liquidez para daí, num ponto intermediário aqui, subir comprado amanhã, né? Então hoje parte do cenário aí macro intermediário do dólar, eu acabei não acertando, tá bom? Mas o que é importante no final das contas é, girou aqui, né? Eu peguei ali 8 pontos e 2 pontos negativo. Os 8 pontos foram um ganho parcial. Ficou elas por elas, né? Tá? Mas girei aqui, não. Isso que você tem que pensar, tá? Tem dia, você tem que se acostumar com o sentimento de que tem dia que vai passar uma oportunidade no vão dos dedos. Já teve experiência de pegar um punhado de. Eu fui pra praia agora, né? Tirando quinta e sexta que eu vim aqui pra fazer a sala ao vivo. Eu. Ué, o webcam tá desligado aqui. Mas eu fui pra praia. É engraçado que, como você pega um punhado de água na mão e rapidamente esvazia. Eu diria que esse punhado de água que você pega na mão e ela passa pelo vão dos dedos é um trade que talvez você possa perder. Mas aí você tem que olhar que, pô, pra frente eu tenho mais 10 mil pregões, entendeu? Né? E isso eu sempre bato na tecla na sala. Pô, perdeu um trade, cara, você vai ter mais 30 mil trade pro resto da vida, cara. Tem muita oportunidade, contando só a operação boa, né? Tem muita oportunidade ainda, tem muitos dias de pregão, então eu não posso me arrebentar hoje. Quando eu tinha acabado de tomar o primeiro stop no índice, primeiro e único stop do dia, eu até comentei, eu falei, pessoal, para o meu resultado, para aquilo que começou a ser construído quinta e sexta nesse mês, eu fechar aqui com 75 pontos, meu, não é nada. Eu acho que deu R$ 380, se eu não me engano, de stop. R$ 380, entendeu? 380. Tipo, não é nada para aquilo que foi construído quinta e sexta-feira, né? Até pela minha questão, né, de cansaço e a noite mal dormida, entendeu? Então, cara, não é isso aqui que afeta o resultado no final das contas, né? Só que é um detalhe. Hoje eu colho aquilo que aconteceu, vou dormir uma noite completa e bem de sono, e amanhã venho com sangue no olho aqui para fazer o negócio acontecer, entendeu? Seja para vender um trap da máxima, seja para buscar esses pontos intermediários aqui para comprar, né? Aqui, ó, esse ponto intermediário para comprar, o preço vem aqui, eu compro. Então a compra tá longe, é assim que eu olho, entendeu? Pô, pelos 60 minutos tá longe essa compra. Pelos 5 ele só tem isso aqui no meio do caminho, ó, mas é bem uma estruturinha de acumulação pequena, ó. Então não seria interessante eu olhar para a venda aqui, ó, pegar uma micro quebra, surfa a venda, volta para as regiões de liquidez aqui, ó, para mim daí na quarta-feira voltar a subir comprado? Tá entendendo mais ou menos? É isso, pessoal. Ficou meio comprido esse conteúdo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Como eu sempre falo, né? É mais que um recap, tá? É mais que um recap, é uma super aula, tá bom? Deixa teu comentário aqui abaixo. Bons estudos a todos vocês e até amanhã no nosso pré-mercado ao vivo às 8h37.